Bom dia, herdeira! Bom dia, herdeiro! Satisfação estarmos aqui mais uma vez para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. A paz de Cristo seja notória na tua vida, na tua casa, nos teus projetos. Que as realizações do seu íntimo possam de alguma forma glorificar e exaltar o nome do Senhor. E com isso, que Ele venha trabalhar em seu favor. Que todas as pedras do caminho possam fazer você crescer na caminhada e não impedir você de caminhar. Ai, tenha um dia extraordinário. Ou um final de noite, caso seja o momento que você estiver me ouvindo. A satisfação hoje de estarmos aqui é estarmos no Alimento Diário de número 64. E o título é simples, Conflitos. Mas a narrativa nos mostra que no momento do nosso dia a dia, não há como impedi-los de acontecer na nossa vida. Mas antes de entrarmos nessa narrativa espetacular, que vai mudar algumas formas do nosso dia a dia, das nossas ações, curte o canal. Sim, curte. Assim você faz o canal crescer. Se inscreva no canal. Assim você vai edificar muito mais vidas, porque se inscrevendo, você compartilha, você edifica a sua vida. Você cresce também juntinho comigo, assim como eu cresci quando eu ganhei esse livro, Pão Diário. Eu ganhei do meu irmão e a minha filha leu primeiro, minha filha de 11 anos, agora com 12 anos. E eu coloquei no meu coração esse desejo maravilhoso de estar compartilhando com você essas palavras lindas. É o Pão Diário, edição número 12, bom? É da Rádio Transmundial que passava, tá? Não são palavras minhas, são palavras do autor. E que possam edificar também a sua vida. No final do nosso projeto, nós estaremos ali sorteando 3 livrinhos desse daqui, para que você também se edifique aí na sua casa, para que fique como uma lembrança. Tá? Então compartilhe, se inscreva, curta o canal, deixe os comentários e vamos edificar vidas. O texto proposto hoje se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 25. E vai nos falar sobre duas pessoas, 2 personagens totalmente diferentes. Mas que o terceiro personagem é fundamental na relação. E o relato bíblico ele vai falar sobre Nabal e Davi, que é assim que começa a nossa história. Davi estava ali próximo das terras de Nabal, mas que vai nos deixar um exemplo de como agirmos em momentos de ira, necessidade, favor e misericórdia. A história de hoje, seu título é Conflitos, porque todos temos uma visão do que está acontecendo, todos temos uma narrativa daquela situação. E vai dizer que Davi estava em Maom com todos os seus homens, e ali eles estavam por muito tempo, porque eles tinham vindo de uma guerra, estavam unidos, que estavam com fome. Então, Davi, em seu pensamento, como ele já havia guardado e protegido os empregados, os servos e toda ali a fazenda e todos ali os animais de Nabal, um tempo atrás, então o que Davi acha? Pensa, né? Bom, já que eu fiz tudo isso, é certo que já ele está em festa, já que ele está em época de tosquear suas ovelhas, já que ele tem ali mais de 1.000 cabras, mais de 3.000 ovelhas, e ele vai dar ali todo um banquete, porque na época que se tosqueava as ovelhas para vender a sua lã,
eram também tiradas algumas para assar, e ali eles comiam, bebiam junto com os tosqueadores. Então Davi, sabendo disso, Davi separa 10 homens e fala com o seu chefe dos exércitos. Olha, você vai lá e fala com ele. Dá a paz a ele, abençoa a casa dele, abençoa as finanças dele. Fala para ele que nós guardamos outrora, né, toda ali a sua casa, seus funcionários. E que agora o que ele tiver em mão, Davi nem fez exigências, o que ele tiver em mão, para que ele venha dar também para que eles venham comer e beber. E é interessante que esse homem, embora a Bíblia vai dizer que ele era abastado, quer dizer, ele era próspero financeiramente, não ia causar nenhum dano ele tirar ali 15 ovelhas e alguma coisa a mais ali para que os homens de Davi comessem. Embora tudo isso fosse real, a Bíblia vai dizer que Nabal vira para o servo, o soldado de Davi, e diz: olha, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Ah, muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Ele disse que não conhecia Davi e ainda por cima disse que poderia ser escravos, empregados, que fugiram da presença do seu patrão, que fugiram da presença do seu senhor, e agora estava ali contando uma história. E que ele não ia dar jamais alguma coisa para o estranho, tirando da boca dos seus funcionários, dos seus tosqueadores. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Versículo 13. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E também disse Davi, vamos subir com 400 homens. 200 ficarão com a bagagem. Você entendeu aqui, até aqui? Então, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Embora Davi fosse um homem que ouvia a voz de Deus e procurava fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Embora Davi tenha sido um homem que tinha sido ungido pelo profeta específico para ser o rei de Israel, com a unção do azeite sobre a cabeça dele, sobre o óleo sobre a cabeça dele, com todas as profecias que Samuel fez na casa de Jessé quando Davi ainda era jovem. Naquele momento, a ira entrou no coração de Davi. A ira entrou por causa da injustiça, por causa da soberba, por causa da falta de misericórdia, por causa da falta de compaixão. Porque ainda que Nabal não conhecesse Davi e seus homens, por misericórdia, já que eles estavam com fome, ele poderia ter cedido alguma de suas ovelhas, alguma de seus alimentos. Mas lhe faltou misericórdia. E ainda teve em excesso a soberba, dizendo que jamais faria isso e que ainda tinha empregados que fugiam. Você está entendendo o que o autor está dizendo? Que nós às vezes somos Nabal. Às vezes nós agimos sem misericórdia. E às vezes conhecemos o poder de Deus e a misericórdia do Senhor. Temos a profecia da bênção e da prosperidade de Deus, mas damos lugar à carne e à ira. Porque Davi também perde seu direito quando ele manda os homens se armarem para irem contra a casa de Nabal. E ele disse que não ia ficar nenhum homem e nenhuma criança de pé, porque ele ia matar a todos. Pensa, querido, olha como uma
palavra atingiu o coração de Davi, de forma que lhe deixou cego, de forma que tirou sua estrutura, o seu domínio próprio. Então agora aqueles homens vão com o intuito de matar toda a família e todos os funcionários de Nabal. Mas por detrás dos bastidores existia um menino. Detrás dos bastidores existia um jovem que conhecia os dois lados da história e teve uma outra visão acerca do que estava acontecendo. Ele corre e chega para Abigail, esposa de Nabal. A Bíblia vai dizer que ela era formosa, mas a maior qualidade dela, ela era uma mulher sensata. E aquele jovem fala tudo o que estava acontecendo. Ela imediatamente, ela manda seus servos preparar bolos, frutas, comida, água, vinho, prepara o jumento e ela vai adiante para encontrar com Davi. E a Bíblia diz que quando ela chega perto de Davi, então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos, e os pôs sobre o jumento. E disse a seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém ela nada disse a Nabal. Olha que mulher. Aí nós temos que aprender com essa mulher. A cada dia da nossa vida nós temos que aprender a calar certo momento. Porque se ele é insensato e tolo, como a Bíblia diz, não adianta bater boca. Não adianta mostrar que você tem razão. Não adianta mostrar para ele qual o caminho, qual a decisão, como ele tem que agir. Não, ele é tolo, ele não vai te ouvir. Então, às vezes é momento você ficar só calada, orando, intercedendo e tomando as atitudes necessárias daquele momento. E ela foi. E a Bíblia diz que, enquanto Davi está lá irado, amaldiçoando, faça Deus o que lhe aprover aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Olha a ameaça que Davi fez para os filhos de Nabal, para a geração de Nabal, para o sexo masculino que havia naquela fazenda. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhe aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Ai, que coisa linda. Essa mulher se humilhando para salvar a sua casa, intercedendo para salvar a tua casa, teus servos, sua empregada, sua família, teus amigos. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas se envolvem ou são envolvidas em conflitos. Se isso vier a acontecer com você, lembre-se da atitude de Abigail. Ela enfrentou com sabedoria o conflito criado por Nabal. Isso significa que ela não tomou uma decisão precipitada, não, nem movida por emoções e sentimentos. Ela observou o quadro inteiro, os dois lados da moeda, e tendo uma perspectiva espiritual sobre o conflito e a solução encontrada, ela foi ao encontro de Davi, com alimentos e palavras calmas. Ela assumiu a culpa do seu marido, e isso foi suficiente para evitar que Davi derramasse sangue e fizesse justiça com as próprias mãos. Ela não escondeu a perversidade de seu marido, porque ela fala que ele é tolo. O versículo 25.
não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa que o seu nome é Nabal, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Tá vendo? Ela não esconde. E isso foi o suficiente para que Davi sentisse calma e paz ao ouvir Abigail. Portanto, quando você estiver vivendo um conflito, enfrente com visão espiritual, ou seja, veja o que Deus quer lhe ensinar e descubra a causa do problema. A solução do conflito por Abigail termina com um final feliz, porque toda a sua casa é poupada da morte e de todo o derramamento de sangue, de toda a tristeza. Porque Deus, Ele está pronto para nos guardar, Ele está pronto para nos abençoar, Ele está pronto a glorificar o nome dEle na nossa vida. A vida, ela aparece com conflitos que nós, às vezes, nem procuramos ou fizemos. Você vê que era um dia normal, Abigail estava em casa, cuidando ali das suas coisas, enquanto o seu esposo também, né, estava lá tosqueando as ovelhas. E agora todo esse conflito, né, no final do dia, e ela tendo que resolver tudo. E a Bíblia diz que você vê que foi de um dia para o outro a ameaça e tudo acontecido. Então foi uma coisa assim que ela teve que pensar rápido e programar para que antes do dia amanhecer, porque ele fala, né, ao amanhecer não vai ter nenhum do sexo masculino vivo. Então você vê que foi tudo muito rápido para poder ela resolver. E ela entra na história para poder decidir tudo. Começa com 2 homens inteligentes, independentes, né? Vamos dizer assim. Mas que termina esse conflito com a sensatez de uma mulher. Então nós somos chamadas também para resolvermos conflitos. Não só do fogão, como alguns acreditam. Não só em relação aos nossos filhos ou dentro da nossa casa, né? Coisas cotidianas. Nós fomos chamadas para resolvermos conflitos. Conflitos que vão envolver amigos, vizinhos, a nossa sociedade. Conflitos que vão mexer com várias gerações, com várias famílias. Então, nesta manhã, não seja Nabal, seja Abigail. Não seja nem Davi. Olha, que tremendo. Profundo isso agora, eu senti. Não seja nem Davi, embora fosse o coração de Deus. Naquele dia ele se deixou levar pela ira, pela ofensa e pelo orgulho. Querendo pagar com morte algo que foi lhe negado para o estômago. Mas seja Abigail sensata. Porque nem sempre os grandes homens têm a verdade e a clareza das suas ações. Querida, seja abençoada neste dia. Deus, ele muda história. Davi não matou Nabal. Abigail não se separou de Nabal. Davi teve o que ele queria, alimento, comida, vinho. Satisfez lá os seus homens, seus soldados. Nabal, sem saber, mas a Abigail foi lá e pegou o alimento, né, para satisfazer a vontade de Davi. Mas Nabal foi protegido e guardado pelas atitudes da sua esposa, embora ela não concordasse com o que ele falou, nem com o que ele fez. E por isso, nós vemos que o final da história teve um final feliz, porque alguns anos depois, Nabal morre e Davi
manda buscar Abigail e se casa com ela. E agora Davi é rei. Agora Davi não é mais um homem escondido. Agora Davi não fica pelas montanhas pedindo comida. Agora é lhe oferecido, porque Davi é rei. Ela ajudou um homem que ainda não estava no trono, mas tinha uma promessa. E ela fala, olha, você vai ser um grande homem. A bênção do Senhor está sobre você. Então, queridos, que possamos ajudar hoje, sem ver quem. Porque nós não sabemos lá na frente o que pode acontecer ou conosco ou com aquela pessoa. Plantamos hoje, não só para nós, mas para a nossa casa e a nossa geração. Faça o bem sem olhar a quem, já diz a palavra. Seja abençoado, seja guardado por Deus, seja glorificado o nome do Senhor na sua vida e na obra das suas mãos. Seja uma Abigail sensata e tenha um final feliz na tua vida. Que Deus venha tirar os Nabal da nossa presença. E que venhamos ter, sim, sensatez, equilíbrio, domínio para resolver todos os conflitos que forem impostos a nós. Fique com essa palavra e tenha um dia extraordinário na presença do Senhor. Porque Deus, Ele muda história.